Já de volta aqui com o TV Mar News, e o país terá um carnaval bastante diferente, né? Ou melhor, não terá carnaval. Essa é a situação, por exemplo, aqui da nossa capital, né? Por conta disso, as lojas do centro da nossa capital ficarão abertas, e quem vai trazer mais detalhes a respeito disso é Viderlan Araújo. É isso mesmo, Orlando Santos. Estamos de volta aqui na programação da TV Mar Canal 525 para trazer mais informações no calçadão do centro de Maceió, já que diante da divulgação do decreto estadual e a confirmação do decreto também municipal pelo prefeito JHC, as lojas do centro de Maceió já anunciaram a abertura de portas diante desse momento normal que nós vamos viver nas datas estabelecidas pelo calendário durante esse período de pandemia. Do dia 13, que seria o sábado de Zé Pereira, né, o próximo sábado, dias 14, 15, 16, 17, funcionamento normal das lojas do centro de Maceió. Nós vamos conversar com o Guido Santos, ele que fala sobre essa abertura de portas. É um momento diferente também para o centro, que tem essa oportunidade de abrir suas portas e proporcionar para o público alagoano, os maceioenses, belas condições e promoções também, Guido. Bom dia. Bom dia, é verdade. Como não vai ter carnaval, a gente não pode ter aglomeração, a gente já está na pandemia. Então a gente, já verdade, o carnaval já não era feriado. A gente fazia uma compensação anteriormente com o domingo, que a gente trabalhava em dezembro. Só que quando veio o banco de horas, continuou essa tradição. Como agora é um movimento diferente, a gente está no ano, desde o ano passado, totalmente diferente, então o comércio vai abrir normalmente, inclusive com promoções. As megalojas já confirmaram a abertura, o restante, as lojas menores ainda estão na dúvida se abre ou se não abre, mas as megalojas já confirmaram a abertura tanto no sábado, na segunda, na terça e na quarta. Naturalmente, essas lojas âncoras, as mega lojas, como você cita, Guido, elas têm um papel importante porque acaba também proporcionando uma motivação para aquele empresário de menor porte, as pequenas lojas, abrirem suas portas. Então a tendência é que o centro funcione normalmente nesses dias, na segunda e na terça-feira, que seria reservado ao carnaval, né? Exatamente. Essas lojas elas vão para a mídia mais forte. A Aliança já divulgou também na imprensa a abertura do comércio. E o importante é o seguinte, é que essas lojas já confirmaram que vão abrir com promoção. Então não vai haver muita aglomeração, a gente sabe disso, que muita gente programou viagem. Então os colaboradores nossos que estão com viagem marcada, com tudinho, a gente vai até liberar, porque infelizmente o cara tem um pacote e não vai perder por causa disso. Mas no geral, a gente espera que haja adesão dos outros lojistas para que a gente faça o movimento normal, porque não vai ser feriado, o funcionário público vai trabalhar normal, então é uma opção do cliente aproveitar a promoção e sem aglomeração, que é o importante. Você é empresário e necessariamente na tua administração, Guido, como você distribuiu isso? Carga máxima de funcionários para esses dias ou você definiu escalas? Como foi a orientação para os seus gerentes? A gente definiu normal, o pessoal está normal. Agora, isso como eu falei anteriormente, se é porque ele fosse colaborador, ele tinha comprado um pacote, ele alugou uma casa, então a gente está fazendo uma negociação. Lógico que não vai haver necessidade de todo mundo. Mas, por exemplo, na nossa loja a gente vai trabalhar com a montagem, vai trabalhar com a entrega, tudo normal, um dia normal, porque vai ser normal. A gente está numa época totalmente diferente, atípica de tudo. A vacina chegou, mas não é a hora ainda de a gente não deixar de ter os cuidados. A gente recomenda a questão do uso de máscara, uso do álcool gel. E o importante é que o comércio reagiu bem. Desde o ano passado a gente teve uma reação muito boa. A gente ficou aqueles quase 3 meses fechado e a gente conseguiu recuperar. E a gente espera que daqui para frente seja digamos assim, normal, né? Sim. Sobre as promoções, Guido, isso fica a critério de cada loja. A Aliança ela apenas vai acompanhar isso. Questão realmente em percentuais de desconto para os clientes? Exato. A gente orienta principalmente a abertura, mas a gente não pode decretar que o lojista é obrigado, como o shopping, por exemplo. Se o shopping disser tem que abrir, você tem que abrir, porque existe um contrato diferente. Mas no caso do centro, não. A gente apenas orienta e divulga que vai abrir, aí fica a critério de cada loja. Mas no geral, a mega abrindo, geralmente os outros acompanham. Guido, sobre os horários de funcionamento, por favor, gostaria que você reforçasse para o nosso telespectador nessa abertura de portas das lojas do centro na segunda e na terça-feira que vem.
No sábado vai ser normal, de 8 às 12, tem loja que fica até às 13. No domingo vai ser na segunda-feira, o domingo fecha, né? Na segunda vai abrir de 8, tem gente que abre de 9, vai até às 17 horas e 18 horas. Na terça a mesma coisa e na quarta, que a gente abria só meio-dia, muitas vão abrir de manhã mesmo. Tem gente que não vai fechar, que vai fechar, só vai abrir no meio-dia. Vai depender de cada lojista, de cada empresa, como é que vai fazer o horário dele. Mas no geral vai ser esse horário, normal. A expectativa com o lançamento desse decreto municipal e também a continuidade das atividades no setor privado de pessoas aqui no centro de Maceió é a mesma de dias normais, Guido? Não, a gente sabe que não vai haver um movimento como em época normal. Tanto é que a gente vai... Tem loja, por exemplo, que tem 4, 5 lojas, aí vai abrir 3, não vai abrir todas. Vai depender do critério de cada um, mas a gente sabe que não vai haver o fluxo como nos dias anteriores. Infelizmente, por exemplo, na quarta-feira de cinza, a gente tem uma tradição de ser um dia muito bom de venda. Mas esse ano vai ser diferente, porque o comércio vai abrir. Então a gente sabe que, na verdade, a gente não sabe nem como é que vai ficar, verdade, né? A gente está totalmente perdido. A gente está, digamos assim, no barco à deriva. Era essa a última colocação que eu queria fazer. Tudo ainda é um desafio, né, Guido? Ninguém sabe exatamente o que é que o comércio vai receber, na verdade, né, nesses dias que são reservados, que seriam reservados para o carnaval, né? Inclusive no ano passado a gente não esperava que houvesse esse faturamento bom. Foi uma surpresa até para a gente que fez o planejamento. A gente está na deriva mesmo, porque está muito complicado. A gente não sabe nem, a gente está aí, tem casos aí de amigos nossos que estão entubados, amigos que faleceram já, infelizmente. Mas a doença está aí, a pessoa tem que ter cuidado, o uso de máscara. A vacina está aí também, não é porque tomou a vacina hoje que vai descuidar, tem que ter o cuidado, o idoso também. Tem a segunda dose ainda tem um período, lembrando que a vacina não é, uns dizem que não é 100%, é 75%, mas já é um alívio para a gente, principalmente para os nossos idosos. Esse é o Guido Santos, obrigado Guido pela sua participação, ele que é presidente da Aliança Comercial, explicando para a gente horários de funcionamentos, tudo dentro de uma normalidade, principalmente as chamadas lojas âncoras, né, já a partir de sábado, com o fechamento das portas no domingo normalmente, mas na segunda-feira, na terça-feira, horário normal de funcionamento, de 8, 8h30 da manhã até as 6 da noite, algumas lojas naturalmente, e isso acaba também movimentando as lojas de menor porte aqui do centro de Maceió. Na quarta-feira de cinzas, como o Guido já disse, pelo menos algumas lojas já abrirão suas portas já pela manhã, ou seja, teremos uma normalidade dentro de abertura de portas para algumas lojas, mas isso não significa que o pessoal da Aliança Comercial e os empresários aqui do centro de Maceió também já se preparem para uma queda, exatamente porque é uma mudança de comportamento, é um desconhecido e nós vamos continuar acompanhando, trazendo todas as informações na programação da TV Mar. Segue você, Paulane Santos, amanhã estaremos de volta a partir de 8h30 da manhã, de outro ponto da cidade, trazendo mais informações ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Obrigada pelas suas informações, Viderlan. Desafio para a economia, para o comércio, desafio também para a vacinação. Afinal de contas, nós temos um país vasto, geograficamente falando, bastante grande, com infraestruturas aeroportuárias e rodoviárias desiguais para cada região do nosso país, né? E aí, como fazer com que a cobertura da vacinação de fato dê certo? Se a gente tem, inclusive, vacinas que precisam ficar refrigeradas a menos 70 graus, outra que precisa ficar refrigerada a 2 e outra a 8 graus, né? São peculiaridades diferentes e que especialistas apontam já que a gente vai precisar, então, da iniciativa privada para fazer com que dê certo. Quem vai conversar com a gente a respeito disso é Antônio Wrobleski, ele que é engenheiro logístico e vai nos passar informações a respeito dessa situação. Por que o governo precisa, então, pensar na iniciativa privada como uma opção, por exemplo, de transporte da vacina, Antônio? Muito bom dia para você. Bom dia. Bom, vamos tentar contextualizar um pouco o que acontece com essa vacina. O Brasil é um país com uma extensa tradição em vacinação. O SUS e o Ministério da Saúde têm anos de fazer com que isso aconteça. Acontece que essa vacina, além de ser uma vacina diferente, né? Porque ela foi desenvolvida, ela está sendo testada testada em menos de 1 ano e meio.
E ela tem várias, como você contextualizou, ela tem dois tipos basicamente. Uma que exige menos 80 graus e uma que trabalha em temperatura de geladeira. A grande questão é como é que você planeja isso para que você consiga vacinar o maior número de pessoas possível e usar a infraestrutura logística ou infraestrutura basicamente logística necessária e que no Brasil é escassa. Então, eu tenho defendido uma proposta que a vacina que é do Butantan, que exige temperatura de geladeira, ela vá para o interior do país. E a vacina que exige temperaturas muito mais baixa, que é o caso da Pfizer e assim por diante, ela fique nas grandes capitais e nas grandes cidades. Por quê? Porque você tem armazéns e depósitos preparados para poder manter a temperatura e manter essa vacina. Segundo ponto, nós sabemos que o total de estradas rodoviárias no Brasil, só 12%, do total geral, só 12% são consideradas estradas boas. E o segundo ponto, que o equipamento exigido para você transportar rodoviariamente falando, é um equipamento refrigerado. Então, a primeira coisa que nós deveríamos estar pensando, eu vi a entrevista da pessoa da Aliança Comercial, ela fala, agora que temos a vacina, agora nós temos a vacina, primeiro nós não temos a vacina, nós temos 1,06% da população vacinada. Nós somos 400 milhões de doses. Então, agora começa a fase mais crítica, que é a fase de planejamento de como, primeiro, receber a vacina e, segundo, como disponibilizar essa vacina para a população. O Ministério da Saúde traçou um modelo onde ele começa e ele vai estratificando de como vacinar toda essa gente, mas o planejamento de como fazer isso, nós estamos longe ainda. Pois é, o Brasil ele tem um planejamento nacional, um plano nacional de logística? Não tem. O Plano Nacional de Logística, se tem, está escondido, eu não vi ainda. O Plano Nacional de Logística deveria funcionar da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter que tipo de vacina, partindo da tese que eu deixaria a vacina com menor temperatura nas capitais ou cidades grandes. Então, nós temos dois tipos de vacina, ótimo. Como é que vai ser a distribuição disso? Olha, vai ser via avião, porque ela tem que sair de algum lugar, ou ela vai sair do Rio, ou ela vai sair de São Paulo, para um hub como Maceió, e a partir de Maceió acontece o quê? Ela vai para os SUS, ou vai para os centros de vacinação de veículo, e eles têm que ser refrigerados. Eu não vi, a gente chama isso de malha de distribuição, eu não vi essa malha de distribuição pensada, ou pelo menos colocada para os governadores, que no fim são os governadores e os prefeitos que vão olhar isso, mesmo porque hoje tem uma dúvida maior, quando chega e quanto chega. Nós temos, hoje em dia não está esclarecido. Nós ouvimos o Instituto Butantan dizer que vai produzir 150 milhões de doses, né? A Fiocruz que vai produzir 200 milhões de doses até o final do ano, mas aí tem um negocinho chamado IFA, que é o tal do componente ativo. Sim. E nós não temos certeza de quando esse componente chega no Brasil. Mas tirando essas dúvidas de lado e assumindo que o planejamento de chegada do IFA e da vacina esteja correto, o plano 2 é de como eu ponho isso no braço das pessoas, eu não vi. Eu não sei se nós temos. Antônio, falando aqui em específico para a região Nordeste, o que os gestores devem priorizar na logística aqui para a nossa região? Bom, são duas coisas muito importantes. Onde você armazenar, porque vamos lembrar, tem que ser armazenagem. Vamos esquecer qual tipo da vacina, mas
tem que ser armazenagem a frio. 2, tem que usar o mesmo conceito que você usa quando você vende qualquer produto, que a gente chama de last mile ou última milha, ou seja, o produto, a partir do momento que ele sai do armazém para ir para vacinar, ele tem vida útil. Ele não pode ficar exposto ao sol, se ele ficar mais tempo que ele perde a validade e tal. Então, o que eu sugeriria para o seu governador já deve ter pensado isso, e que trabalhasse com os seus prefeitos dizendo, olha, chegou, para onde você manda, qual o espaço que você tem. Por isso eu falei, a vacina de geladeira é a vacina mais fácil. Você aloca a geladeira nos postos de saúde e coloca lá. E a vacina que exige refrigeração muito abaixo de 0, que é o caso da Pfizer, deveria ficar estocada nas capitais em, por exemplo, frigoríficos, que têm temperaturas muito baixas. A primeira coisa é, olhe um pouco a sua malha de cidades e a sua malha de infraestrutura. Como é que você pode trabalhar com isso? Muito bem, Antônio, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então em outra oportunidade, tá bom? Estou sempre à vontade. Obrigado por participar. E vejo que Maceió, como sempre, tem esse sol lindo, maravilhoso aí. Verdade, um abraço para você. Pois é, gente, né? É necessário todo o planejamento para que a gente evite perdas. A gente vai então encerrando aqui o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.